O Vale do Cedro, pelo contrário, estava limpo. Protegendo-me do frio com o meu grande manto, escolhi o caminho que levava à Porta Dourada, no muro oriental do templo. Atravessei o átrio dos gentios, ainda quase deserto, e, sem pressa, dirigi-me para a casa dos Marcos. A cidade, como todos os dias, começava a despertar para o ritmo habitual de moer o grão. Não tínhamos muitos dados sobre a segunda aparição de Jesus de Nazaré aos céus. João diz no seu evangelho que foi 8 dias depois da primeira, que ocorrerá na noite do último domingo, 9 de abril. Se o evangelista não estava enganado, essa nova presença acontecendo no primeiro dia da semana, isto é, na segunda-feira. E, por prudência, decidi apresentar-me em Jerusalém 24 horas antes. O meu plano não era complicado. Assim que entrasse em casa do meu bom amigo Elias Marcos, tentaria averiguar o paradeiro de Tomé, o discípulo desertor. Seguidamente, tentaria encontrá-lo e conversar com ele. Era o único com quem eu não conseguira ter uma conversa sobre os últimos acontecimentos. Depois, se possível antes do pôr do sol, voltaria à cidade e esperaria pela segunda-feira. Mas, como quase sempre, tudo sairia ao contrário. Os meus projetos naufragaram quando assim que atravessei a porta da residência dos Marcos, vi Tomé no pátio a aquecer-se ao pé da fogueira, e devorando o pequeno almoço. Maria, a restante família, os discípulos e, sobretudo, o Benjamim da casa receberam-me com o melhor dos sorrisos. A mãe do rapaz, assim que me viu, deixou no chão o tabuleiro de madeira que levava a cabeça com massa fermentada para fazer pão, e pôs-se a observar minha testa. A verdade é que nem eu mesmo me lembrava da pancada. Tive de lhe prometer que não ia embora, pelo menos antes do esposo dela voltar. E, com prazer aceitei uma tigela de madeira com leite de cabra fervendo e muita nata. Ao sentar-me diante de Tomé, procurei observá-lo dissimuladamente. Os acontecimentos agitados e frenéticos daquela longa semana, contando a minha primeira exploração, não me tinha permitido, como teria sido meu desejo, estudar a fundo cada um dos 12. Que sabia eu das suas vidas, das suas famílias, dos seus desejos e inquietações? Praticamente nada. Só conhecendo os seres humanos os podemos compreender e amar. E Tomé, como os restantes, era um mistério. Com a sua compleição reduzida mas atlética, e pelo pouco que fui apanhando aqui e ali do seu caráter, talvez se enquadrasse no temperamento inequético descrito por Kretschmer, Maus e Minkowska. Isto é, um homem pouco nervoso, que reagia com parcimônia aos estímulos, de falar lento e cadenciado. Eu diria que era mesmo um filósofo, com uma invulgar tendência para a perseverança. Muito trabalhador, lógico-analítico e de uma higiene pessoal que se destacava. Sirva como exemplo o fato sintomático de ser, ao contrário dos seus irmãos, o único que trazia sempre as unhas limpas e o cabelo perfeitamente penteado e atado em rabo de cavalo. Olhou para mim várias vezes, mas nada disse. Limitou-se a baixar o seu rosto muito moreno, quase egípcio, estendendo a palma das mãos para o reconfortante calor da lareira. Tomé não conseguira vencer a sua timidez, agravada pelo estrabismo do seu olho esquerdo. Nem sequer tentei fazer-lhe qualquer pergunta. Não achei que fosse um momento oportuno. Parecia mergulhado em reflexões complexas. E, pensando bem, dirigi-me para o andar superior. Lá continuava o grupo todo. O ambiente geral era muito diferente do dos dias anteriores. Havia otimismo e só se falava nos preparativos para a viagem até a Galileia. Vários daqueles homens, em especial os irmãos Zebedeu, Simão, Pedro e André, tinham seus familiares nas povoações das margens do lago e estavam ansiosos por vê-los de novo. João fez-me 1000 perguntas sobre a sua mãe e David, o seu outro irmão, que eu deixara em casa de Lázaro. E aproveitei a ocasião para lhe perguntar sobre o estado de Tomé. O Zebedeu abanou a cabeça, preocupado. Era o único que continuava a resistir à ideia já aceita da ressurreição do Mestre. Ontem, sábado, explicou-me o jovem Zebedeu, Pedro e eu, cansados de esperar, decidimos ir à sua procura. João Marcos tinha o visto em Betânia e para lá nos dirigimos. Por volta das 9 ou 9:30 demos finalmente com ele.
Estava em casa de Simão, o leproso. Mas tivemos muita dificuldade em convencê-lo a regressar à cidade. Por quê? A morte do Rabi deixara-o, e ainda está perturbado. E não faz senão repetir a mesma pergunta: por que se deixou matar? Na sua angústia, segundo o pouco que conseguimos que nos dissesse, foi para o monte e lá passou a semana toda. Assim que amanhecia, saía de casa de Simão e errava como um espírito pelas colinas que rodeiam Jerusalém. Nem sequer tomava banho. E João acompanhou aquela afirmação com um gesto de incredulidade. Sim, devia estar realmente muito abatido para se esquecer até do seu meticuloso asseio pessoal. Conheço Tomé, continuou com indulgência, e sei que, no fundo, ele desejava voltar para junto de nós. Mas é tímido e certamente esperava que fôssemos nós a dar o primeiro passo e a pedir-lhe que viesse. Como fizemos? Vou dizer-te um segredo. Pedro estava disposto a trazê-lo à força. Mas não foi preciso. Exatamente porque foram-no buscar? O Zebedeu olhou para mim, espantado. Então tu não sabes? Estavas aqui quando Jesus se apresentou e nos disse que partíssemos para o norte. Sim, claro, fingi, não me lembrava. A viagem. E quando será a partida? Amanhã, ao amanhecer. Primeiro passaremos por Betânia. Seguramente irão conosco Maria, a mãe do mestre, e outros familiares. Quanto a minha mãe e a David, não sei que planos têm. Eu que podia esclarecer aquele ponto. Pelo que ouvir em Betânia, David tinha planejado ficar com Marta e Maria e, uma vez concluídos os negócios delas, acompanhá-las até Filadélfia, a atual cidade de Amã, onde se juntariam ao seu irmão Lázaro. E o que pensa Tomé sobre as aparições do Rabi? O meu jovem amigo voltou a abanar a cabeça, dando-me a entender que não havia nada a fazer. É teimoso e frio, e diz que tem de ver para crer. Nessa mesma tarde, pouco antes do jantar, o cético discípulo juntou-se aos 10, como era de esperar, enquanto devorávamos o excelente guisado de carneiro com lentilhas feito por Maria. Alguns apóstolos começaram falando sobre a última presença de Jesus e a misteriosa convocação para a Galileia. Tomé ouviu-os em silêncio, mas, no fim, sem poder aguentar mais, disse-lhes que estavam loucos. A polêmica aumentou outra vez e alguém mencionou as mulheres, lembrando-lhe que também elas o tinham visto. Para Tomé, aquilo foi o cúmulo. Na sua aversão ao sexo feminino, consequência quase uma certa da sua timidez e do defeito na vista, investiu com azedume contra a Maria Madalena, recordando até as palavras dos profetas no Antigo Testamento. Essas são todas ridiculamente vaidosas, voluptuosas e perversas, como diz Isaías. Eu não conhecia a misoginia do Galileu e acompanhei a discussão entre divertido e atônito, cheias de duplicidade, segundo Jeremias e Ezequiel, e gulosas, preguiçosas, ciumentas e queselentas. Assim são as mulheres. Sentenciou Tomé. Além disso, andam escutando atrás das portas. E, todo excitado, concluiu o seu parecer sobre as mulheres com um velho e mordaz aforismo, muito popular entre os rabis. Será que não conhecem o que pensou o Altíssimo, bendito seja o seu nome, quando decidiu, em uma hora, criar a mulher? Escutem, ingênuos. De que parte do homem a tirarei? Interrogou-se o Onipotente. Da cabeça? Não, seria demasiado orgulhosa. Do olho? Não, seria demasiado curiosa. Da orelha? Também não, refletiu Javé, bendito seja o seu nome. Escutar atrás das portas. Da boca? Seria uma tagarela. Da mão? Não, porque seria pródiga. Por fim, pegou numa parte do corpo, muito escura e muito escondida, na esperança de a fazer modesta, mas, como veem, saiu-se mal. Os discípulos protestaram energicamente, saindo em defesa de Maria Madalena e das outras. Mateus Levi, um dos mais instruídos, respondeu-lhe com outro apólogo, atribuído ao Rabi Gamaliel. O imperador disse a um sábio: o teu Deus é um ladrão. Para criar a mulher precisou roubar uma costela a Adão quando estava dormindo. Como o sábio tivesse dificuldade em responder, a filha deste tomou a palavra e respondeu: trago uma queixa.
Uns ladrões entraram em casa durante a noite, roubaram um lavatório de prata e deixaram no seu lugar um lavatório de ouro. E o imperador respondeu: assim tivesse eu todas as noites visitas desse gênero. E Mateus sentenciou: pois bem, foi isso que o nosso Deus fez. Tirou ao primeiro homem uma simples costela, mas, em compensação, deu-lhe uma mulher. Os presentes riram-se e aplaudiram entusiasticamente. Tomé, sem se perturbar, limitou-se a deixar bem claro que ele não acreditaria nessa patranha da ressurreição enquanto não visse o mestre e não tocasse com os dedos nas feridas dos cravos. O destino estava a ponto de pregar-lhe uma peça. Creio que os cronômetros do módulo deviam indicar as 18 horas, aproximadamente. Os criados dos Marcos já tinham acendido há muito tempo as lâmpadas de azeite e estávamos em pleno jantar. Desta vez, a pedido dos íntimos de Jesus, a dona da casa concordara em antecipar a última refeição daquele domingo, 16 de abril. O grupo tinha intenção de madrugar e era lógico que tentasse recuperar as forças antes da longa viagem até a Galileia. Mas surgiu o que ninguém podia prever. Recordo-me de que, seguindo o meu costume, tinha-me sentado num divã ao fundo da mesa. Tomé estava reclinado entre Pedro e Bartolomeu, no mesmo braço do em que eu comia e conversava calmamente com João. Ainda ressoavam na sala os ecos da polêmica quando, de repente, as chamas amareladas dos candeeiros oscilaram ligeiramente. Fez-se um silêncio de morte, instantâneo. E suponho que o mesmo calafrio que me percorreu dos pés à cabeça atingiu igualmente os outros 11. Mais do que um ficou com a colher de madeira a meio caminho entre o prato e a boca. Houve um relampejar vertiginoso dos olhares e os corações quase que pararam. Desta vez, alertado pela dolorosa oscilação das lâmpadas, agarrei no cajado, disposto a tudo.